Repete essa frase, por favor, porque ela foi muito boa. Atenção, atenção! As pessoas não podem confundir amargor com gosto de queimado. A gente vai fazer um café como se a gente fosse fazer um café normal. Só que a gente vai dividir ele em 3 etapas. Cada parte do café vai trazer uma característica do café. Bes, o vídeo de hoje vai ser diferente. A gente vai falar de um tema que você com certeza conhece e provavelmente adora: cafés. Eu estou aqui com o Rodrigo. O Rodrigo é barista e ele tem uma baita marca de café. O Rodrigo integra a equipe Wine2B e hoje ele tá aqui para ensinar a gente como fazer o melhor café em casa. Mas não só isso, ele vai ensinar várias técnicas e a gente vai bater um papo sobre como fazer um bom café, quais são as diferentes fases do café, o impacto do grão, do tempo que você deixa o café ali enquanto tá passando. Tudo isso você vai aprender no vídeo de hoje. Eu sou a Bê e o meu trabalho é fazer com que o vinho se torne parte das suas melhores experiências. Mas hoje, sobre café. Rodrigo, com você, se apresenta para os nossos Bs. Muito obrigado. Fala sobre a sua marca. Depois dessa super, hiper, mega recepção, obrigado pelo convite. Já acompanho a Bianca de, sei lá, meses. Aprendi muito com ela e vai ser uma imensa honra a gente poder dividir um pouco desse conhecimento. Eu sempre brinco que o café e o vinho são primos. É verdade. Quem entende um pouco de café também vai identificar algumas coisas no vinho e eu acho que vice-versa. Com certeza. Eu acho que os seus alunos, por identificar do jeito que você ensina as coisas no vinho, para eles vão ser bem fácil. Acredito que algumas coisas que eu falar aqui sobre o café, eles vão falar: nossa, mas isso também tem no vinho. Nossa, No mas o vinho fundo, é igual. tudo sobre sentidos, né? Com o vinho, a gente ativa os nossos sentidos e a gente consegue fazer isso com o café também. Igualzinho. Aqui na mesa, moedorzinho de café. Por que um moedor de café? Eu sei que muita gente não vai ter um moedor em casa, mas isso a gente vai falar depois. Mas a gente vai aproveitar que a Bianca tem um aqui e a gente vai fazer um café nele. Eu já vou falar para vocês, na hora que a gente for usar, um pouco mais sobre como moer um café, qual que é a vantagem. Por que fala, o café bom tem que ser moído na hora? Existe um motivo para isso. Esse daqui eu acho que ninguém conhece, né? Acho que todo brasileiro deve ter um Melita em casa. Esse daqui é a versão japonesa do Melita. É um V60 e aqui a Clever. Vocês estão reparando que são 3 métodos muito semelhantes. São métodos cônicos que a gente chama de percolação, que é quando a gente joga a água passa pelo café e já cai pronto embaixo. Todos com filtro de papel, Todos com né? filtro de Porque papel, também exato. tem alguns métodos de café que não tem o filtro de café. Como que chama aquele que parece um Melita, mas ele é todo furadinho de metal? É um coador de inox. Coador de inox, que ele vai concentrar mais os Isso, óleos. o que acontece? Quando a gente usa o papel, os óleos essenciais do café ficam retidos aqui. Então a gente perde bastante coisa. Por outro lado, o papel filtra o café com muito mais profundidade assim. Então ele vai ser um café mais limpo, só que a gente perde aquela acidez dos óleos essenciais. Não tem o certo, não tem o errado, não tem o melhor, não tem o pior. Eu tenho uma frase assim que eu gosto bastante de usar aqui: o melhor café é o café do seu jeito. Perfeito. E o que cabe na sua rotina também, né? Exatamente. Não adianta você gostar de um café super mega elaborado e só conseguir fazer uma vez por semana. É isso, e justamente por isso que a gente escolheu pro vídeo de hoje o Melita, que é algo que todo mundo tem em casa, todo mundo já passou um café por esse método aqui. Eventualmente a gente pode pensar num segundo vídeo para falar sobre outros métodos de café. Mas hoje o Rodrigo vai ensinar a melhor forma e tudo que está envolvido nesse método aqui de fazer café. E aí, primeiro passo? A ideia hoje também, além de ensinar vocês a extrair um bom café, é mostrar para vocês as camadas que tem o café e por que a gente vai fazer com o Melita. Já que todo mundo tem em casa, eu queria que vocês fizessem a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Talvez você não tenha um moedor, talvez você não tenha uma balança, não precisa. Dá para fazer do mesmo jeito, vai aí do seu jeito, porque vai ser bem simples. A gente está com 3 xícaras, daqui a pouco a gente vai explicar com mais detalhes, mas depois que você assistir esse vídeo,
Aí você vai lá na sua cozinha e faz, porque eu quero que vocês voltem aqui e contem no comentário o que vocês acharam. Já entendeu, né? Primeiro de tudo, já deixa o seu like nesse vídeo aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, mas especialmente considerando isso que o Rodrigo trouxe, salve esse vídeo também para quando você for fazer o seu cafezinho, caso você não esteja assistindo enquanto faz um café. E se você não gosta de café, não sai desse vídeo, manda para aquela pessoa que gosta. Exato. Então, o grão. A gente vai usar aqui o café em grãos e o Rodrigo esqueceu de fazer o jabá dele, porque ele tem essa marca do Run Coffee Club, que é inspirado em corredores, certo? E eu já experimentei o café dele, não é a primeira vez que eu estou provando, e é um café de altíssima qualidade. Se você gosta de vinhos e se interessa por cafés também, vamos esquecer aquele Melita tradicional que tá guardado na sua despensa, tá? A gente vai falar sobre isso num outro vídeo ainda, né, Rodrigo? Mas aqui a gente vai usar o Run Coffee Club em grãos. E a gente vai começar então fazendo a pesagem dos grãos. Perfeito. Frescura pesar o grão? Não é frescura, assim como também não é frescura falar que café bom tem que ser café moído na hora. O que acontece? Eu vou pegar um grãozinho aqui para mostrar para vocês. Mas imagine aí, eu não tenho café em grão aqui, você vai conseguir mentalizar isso e vai entender melhor. O grãozinho de café torrado. Imagine como se fosse uma uva, vamos usar a uva de exemplo. A uva tem a pele. Aquela pele protege toda a polpa dela, protege tudo que está ali dentro. É ela que evita com que a polpa oxigene, oxide. Aqui com o grão é a mesma coisa. Ele forma uma película protetora e aí os aromas, os compostos, ficam tudo guardadinho aqui dentro. Quando a gente moe, em vez do oxigênio atingir só essa camadinha externa, ela atinge todas as partículas, porque fica em vários pedacinhos. E aí essas partículas começam a evaporar com mais facilidade e aí elas se perdem no ar. Então quando eu moo isso na hora, eu consigo ter muito mais dos aromas. Esse frescor, Exato. né, do grão. E por isso que quando a gente moe, a gente já fala, nossa, tá fazendo café. Porque a gente já sente o cheiro mesmo antes de passar o café. É por conta disso. E por que pesar o café? Imagina que você fez um café hoje e esse café ficou perfeito. Você adorou o jeito que você fez o café. Amanhã você vai fazer, não tá a mesma coisa. Puxa, eu queria ter feito um café igual eu fiz ontem. O que acontece? Hoje você usou uma colher cheia. Amanhã aquela colher cheia pode ser que ela está um pouco mais ou um pouco menos cheia. Você colocou um tanto de água que, eu costumo colocar esse tanto aqui. Amanhã você pode ter colocado 30, 40 ml a mais ou a menos. Muda o café. Que parece pouca coisa, gente, mas na prática muda completamente, né? Porque o café, assim como o vinho, ele vai ter diversas nuances. Mas no café mais ainda, porque no vinho a gente vai ter, por exemplo, uma mesma uva, você vai ter as diferenças das regiões, que a gente também tem no café, você vai poder usar uma barrica de carvalho ou não. Mas no café a gente tem outras variáveis, porque a gente tem o grão, a moagem e o método. Então, isso se multiplica, né? Essa diversidade. Exatamente. E além disso, a gente fala em proporção. Por exemplo, eu moro sozinho, eu faço café só pra mim. Então eu costumo usar ali pouquinho café. Só que, se você tá fazendo 1 litro e erra 30 ml, é um pouquinho. Agora, se você faz café só pra você e errar, sei lá, 10 ml, o que é uma coisinha de mínimo, mas proporcionalmente já muda muita coisa pela quantidade. Então a gente começa a perder aquelas... eu gostei num dia, no outro dia não tá tão bom. A gente perde a padronização. Todo mundo fala, nossa, mas que frescura para tomar café. Eu tomo meu V60 todos os dias, é o método que eu mais gosto. E, gente, de verdade, eu peso meu café todos os dias. Mas você não sabe fazer café sem a balança? Eu sei. Mas eu gosto de tomar café igual todos os dias. Eu encontrei o meu método, eu gosto de replicar ele. E você encontrou o que faz sentido pra você. E aí fica a dica pra você que tá assistindo o vídeo também, de pesar, começar amanhã a pesar o seu café, justamente para conseguir criar esse referencial. Às vezes você gosta do café ou um pouco mais fraco, ou um pouco mais forte, pode falar isso? Pode. Fraco, forte. Um pouco mais intenso, um pouco menos intenso. Mas se você não tiver esse referencial, você nunca vai saber. Vou dar um exemplo. Eu faço o meu café eu uso a Clever, o Rodrigo falou do V60, que é esse daqui, eu uso a Clever em casa porque é o que mais se adequa à minha rotina. Eu uso aqui 30 gramas de café
para mais ou menos 450 ml de água. Eu fui na casa dos meus pais e fiz esse café e pro meu pai não é intenso o suficiente. Ele testou a mesma receita. Chamaram de chafé. Só que ele foi aumentando a quantidade de grão. E tá tudo bem, porque de fato, cada um vai ter um gosto, né? Um estilo. Mas a questão é, qual que é o seu gosto, qual que é o seu estilo? Se você não pesar, você nunca vai saber. Pesamos o café, temos aqui então 20 gramas de café. E agora vai pro moedor. Certo. Antes da gente ir pro moedor, queria só falar sobre a proporção rapidinho. Que você falou que usa 30 gramas ali, 450 ml de água. Padrão do brasileiro, ele vai gostar mais ou menos ali de 1 para 10, 1 para 12 no máximo. O que seria 1 para 10, 1 para 12? Para cada grama de café, 12 partes de água, ou 10 partes de água. Se eu estou usando 10 gramas de café e eu vou fazer 1 para 10, então a gente usa 10 gramas de café, 100 ml de água. 20 gramas de café, 200 ml de água. Qual que é o correto? O seu jeito. Você vai encontrar aí uma forma, uma proporção que se adequa melhor ao seu gosto. Eu não tenho nenhum problema em admitir que eu gosto de chafé. Eu gosto. O que é interessante? Quando você faz um café um pouco mais diluído, a gente começa a perceber outras coisas no café. É isso. Pra mim, eu aprecio mais. Isso. Ele encaixa melhor ali com a comida, talvez até um pouco como o vinho, né? Um vinho com um tanino mais alto versus um tanino mais baixo, ele fica mais palatável. Quando você deixa o café mais encorpado, você acaba perdendo algumas nuances que são mais sensíveis. Então, quando ele está mais diluído, você consegue perceber os aromas mais separadamente, assim. Isso é bem legal. Faz o teste. Faz um café mais encorpado, faz um café um pouco mais diluído, percebe as coisas, faz como se você estivesse degustando um vinho mesmo. E aí você vê o que você gosta mais, certo? Mas para isso tem que pesar. Café moído? Tem uma coisa muito importante que entra exatamente nesse ponto depois do café moído. E aí? Pouquíssima gente faz. A gente já tem água quente, né? Eu sei o que ele vai falar. Eu sempre esqueço. Vem dizer que você não faz. Jarrinha. Pode botar aqui? Vamos colocar o filtro. Sempre, gente, anota isso, regra pra vida. Escalde o filtro de papel. Sempre. Eu não falei nada, mas eu confesso aqui que já que a gente tá nesse vídeo, eu vou falar. Eu sei, você julga os meus vídeos. O vídeo que ela fez fazendo café, eu olhei e o filtro estava seco. Ela não escalda o filtro. Pode escaldar. O meu marido briga comigo. Por que a gente tem que escaldar o filtro? Imagina, tá bom assim pode ou faz escaldar mais? à vontade. Todas as bordinhas do papel, pode lavar ele mesmo. Imagina que na caixinha do filtro vem um papelzinho grudado no outro. Eles ficam esfregando ali conforme o tempo vai passando e gera pó. Outra coisa, o papel é feito de celulose. Tanto é que tem algumas marcas de filtro que fazem papel de filtro natural. Filtro de papel natural. Para ter menos gosto de celulose. Quer fazer um teste? Experimenta essa água aqui para você ver como que ela vai estar ruim. Agora imagina, se você tivesse feito o café com essa água, a água que está aqui com gosto de papel ia estar dentro do seu café. Faz o teste de verdade, experimenta essa água, espera ela esfriar um pouquinho e experimenta. Aí novo medo desbloqueado, as pessoas julgarem os meus vídeos de café. Você acha que é fácil ser blogueira? Não é nada fácil. Posso jogar fora? Pode jogar fora. Qual que vai ser a lição de casa para vocês hoje? A gente vai fazer um café como se a gente fosse fazer um café normal. Só que a gente vai dividir ele em 3 etapas. Qual que é a ideia? Cada parte do café vai trazer uma característica do café. O café, ele é composto de moléculas hidrossolúveis, que elas vão diluindo ali de acordo com o contato com a água. Porém, água quente. Exato. Não, pode ser com água fria também. O que determina a diferença da água quente ou da água fria é o tempo que leva para esses compostos serem extraídos. Tá. Por isso que existe o cold brew, que é um método de café extraído a frio. Só que ele leva 18 horas. Muito mais tempo. 12 horas. A água quente acelera esse processo.
Mas mesmo assim, alguns compostos são mais fáceis de diluição, outros levam mais tempo. Então a ideia aqui é mostrar a diferença desses compostos na boca mesmo, no paladar, para a gente entender o que tem dentro do café. Filtro devidamente escaldado. 20 gramas de café certinho. No próximo vídeo que a gente vai fazer, eu vou falar a diferença desse método para esse método numa coisa que chama pré-infusão. Esse aqui a gente não precisa fazer tanto essa pré-infusão, mas eu não vou falar o que é, justamente para a pessoa ter que ver aquele outro vídeo lá. Ou seja, se inscreva no canal para não perder nenhuma das atualizações sobre esse nosso papo do café, hein? Vamos agora fazer a primeira parte, a gente vai dividir a água em 3. Então, se a gente tem 20 gramas de café, a gente vai fazer 300 ml de água, 100 ml em cada etapa. E aí, ó, para você que tá em casa entender, a gente vai fracionar um café que a gente passaria aqui de uma vez, que você vai passar de uma vez em casa, a gente vai fracionar em 3 etapas. E o Rodrigo vai explicar pra gente, em cada etapa, o que a gente tem a mais ou o que a gente tem a menos, pra você entender que o café, no fundo, é uma coisa única ali, né? Exato. Em casa tem que passar de uma vez, mas aqui a gente vai fazer isso pra você entender passo a passo. Isso daqui chama uma chaleira bico de ganso. Para que serve uma chaleira bico de ganso? Por que os baristas usam uma chaleira bico de ganso? Ela controla melhor o fluxo de água na hora de você jogar o café, jogar água no café. Quando a gente usa uma chaleira normal, aquela água cai de uma vez e bagunça tudo, a gente não consegue fazer uma homogeneização do grão e a água bem uniforme. Então vai ficar meio bagunçado. A gente, assim, não vai ter tanta essa percepção no paladar. Mas se você for num café que você comprou lá super caro, numa cafeteria bem bacana, a pessoa vai fazer com esse cuidado porque faz diferença. Você não precisa ter todos esses itens em casa para fazer um bom café. Mas se você quiser, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os itens que a gente está usando aqui, inclusive o Run Coffee Club, para você comprar se você tiver interesse. Então tá tudo aqui embaixo na descrição, tá? Fechou. Você quer servir fazer? água? Ó, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente começa aqui pelo centro e vai jogando em volta, com atenção ao peso para a gente não passar das 100 gramas. Perfeito. Já acabou a primeira fase, os 100 ml já passou, agora a gente vai fazer a segunda extração com o mesmo pó, do jeitinho que está aqui. Só vou trocar a xícara. E agora a gente vai para mais 100 ml. Etapa número 2.
Vai perdendo a espuminha. Tá demorando um pouquinho aqui para passar a nossa terceira etapa. E o Rodrigo estava explicando justamente que é porque o filtro vai entupindo, então demora um pouco mais para passar aquele finalzinho ali. Então a gente pode cortar, né, que é tirar ele daqui. Ele já passou praticamente tudo aqui, mas a gente nota que aqui dá para ver bem, depois a gente mostra com mais detalhe pro pessoal, como fica diferente. Eu não fiz uma coisa aqui de propósito, depois eu faço pra gente entender. Os grãos mais fininhos e os grãos maiores. Então esses grãos mais fininhos, eles vão entupindo o filtro de papel e aí cada vez ele fica demorando mais para passar. Agora vou dar uma tarefa para Bianca. A gente vai fazer o quê? Provar esses 3 cafés. Qual que é a ideia aqui? A gente tem no café moléculas hidrossolúveis, como eu falei. Porém, cada uma tem um tempo diferente de ser diluída ali na água. Então, na primeira extração, algumas coisas vão para o café, na segunda, outras coisas e na terceira, outras coisas. Quer fazer as honras? Sim, Por favor. fazendo um paralelo com o vinho também, né? Quando a gente abre um vinho, às vezes a gente tem aromas que vão se perdendo e aromas que vão aparecer só depois do vinho estar ali respirando um tempo. Então, é um pouco esse funcionamento, né? Apesar de que aqui a gente tá falando na água. Claramente de cor, a gente vê que tem uma mudança. Esse daqui tá um pouco mais clarinho. Vou começar então experimentando o primeiro. Eu sinto os aromas. Tem um chocolatinho, uma coisinha com essa pegada. Vamos ver na boca. Eu sinto que o café, a gente sente mesmo o perfil aromático mais na boca do que no nariz, né? Nossa, muito ácido. Fica Caramba! muito ácido, né? Caramba! Eu não imaginei que seria tanto. A acidez, como no vinho, é aquela sensação que vai fazer a nossa boca salivar. Eu não imaginei que um café pudesse me fazer salivar tanto. Foi surpresa mesmo. Nossa, real muito. oficial. Prova você também. Porque, assim, você sabe, né? Mas... Eu acho que as pessoas vão até achar como se fosse azedinho. De tão ácido que fica, né? Eu gosto desse estilo de café, tá? Mas aí eu acho que vai depender também um pouco do que você tá comendo. Mas isso é papo para um outro vídeo. Vamos para o café número 2. Esse eu diria que tá menos aromático. Esse aqui tá mais aromático, esse tá menos. Tá mais neutro, talvez um pouco mais equilibrado. Já não percebe-se tanto a acidez. Não quanto no percebe-se primeiro. tanto a acidez. Aqui a acidez não foi desagradável, tá? Mas é porque realmente me chamou a atenção. E a gente já começa a perceber bem claro, assim, apesar dessa xícara ser de cor, faça numa xícara branca se você tiver em casa. Na hora que você... É como um vinho, a gente coloca na folha branca, faz isso para você ver a diferença de cor entre eles. Vai ser bem legal. Perdeu, na minha opinião, mais da metade da acidez que estava no primeiro. Bem diferente. Já e parece, esse aqui... já parece mais com o café que a gente toma. Sim, parece bem diariamente. mais com café diário. Esse aqui é o resto, né? Ele já tem um aroma um pouco diferente. Tá longe de ser um aroma de queimado, porque até por ser um bom café, mas eu diria que já não é um aroma tão envolvente quanto o primeiro. Aqui ele ressaltou bem. Nossa, tá amargo, não tá legal. Já não dá pra tomar. Assim, não é... Não, dá pra tomar,
Mas já não parece tanto Eu quanto que a prefiro gente isso daqui do que um café tradicional. Entendi. Entendeu? Perfeito. Aham. Mais óbvio de todos, o que eu mais. Se eu fosse ter que escolher um, né? Porque na prática a gente não escolhe, porque a gente não faz isso. Mas se eu fosse escolher um, eu escolheria esse. Mas acho que o ideal seria um mix do número 1 com o número 2. Perfeito. Vou experimentar também. Por favor. E o que é interessante aqui? A gente nota a acidez foi embora. A gente nota o amargorzinho mais presente e ele tá mais claro do que os outros. Ele tá mais chafé. Eu falei que eu gosto do chafé, né? Mas não desse jeito. E aí o que a gente já pode concluir com isso? Não necessariamente um café mais escuro é mais amargo. Perfeito. Porque esse daqui tá super clarinho E tá amargo. e tá amargo. Qual que é a ideia que vocês façam aí para perceber justamente a acidez, o corpo e o amargor do café? Não é para você, vou fazer então sempre 3 cafés e vou tomar só o primeiro e o segundo, mistura e Blend. Tudo isso faz parte do café. O café ele precisa de acidez, ele precisa de corpo e ele precisa de amargor. O que vai diferenciar é o quanto de amargor você gosta no seu café, quanto de acidez você gosta do seu café. Então vamos lá, para quem tá em casa, dicas práticas. Porque muitas pessoas não se dão conta que o tempo que a gente passa ali, né, que a gente coloca a água, isso é importante. Inclusive tem gente que joga um monte de água, deixa lá, enfim, nem se dá conta disso. A gente não tem conhece aquelas pessoas que colocam o pó na água que está esquentando. Ai, meu Deus, eu nunca vi isso. Já tem muita gente que já coloca o açúcar, o pó ali na chaleira, mistura. Tenho certeza que a avó de alguém faz isso. E aí A sua só avó faz passa isso? no coador. Comenta aqui embaixo se a sua avó faz isso. O que acontece com isso? Imagina o tempo que aquele café vai ficar em infusão dentro daquela água. Vai ficar super ali. amargo. Vai ficar super amargo. E aí, Quanto que mais acontece? tempo, então, mais amargor, certo? Exatamente. Isso é uma ótima dica, porque para você fazer o seu café em casa, quanto tempo, por exemplo, eu vou fazer um café, a jarrinha que a gente fez, que dá 300 ml. A gente costuma perder mais ou menos uns 10%. Então vamos supor, vou fazer um café para mim tomar sozinho ali. 10 gramas de café, 120 gramas de água. Eu posso ter na minha xícara mais ou menos 90 a 100 ml de café. Tá. Então a gente vai perder um pouquinho. Para fazer um café para uma pessoa, você vai levar em média 2 minutos e meio, 3. Para 2 pessoas, 3 minutos, 3 minutos e meio. Tá. E aí vai aumentando proporcionalmente ali. Se começa a passar muito do tempo, a gente começa a ter muito mais acentuado o amargor do que as outras coisas. Porque o café ficou naquela piscina aqui nadando na água, as moléculas amargas foram saindo cada vez mais. Sabe uma coisa que eu já vi? A gente acabou de usar esse filtro, né? Eu já vi gente assim, por exemplo, casa de praia, um monte de gente e tal, não sei o que, passei um café, acabou, vou passar de novo. A pessoa joga mais pó nesse filtro aqui. Imagina. Só que aí você estragou o café, né? Porque o que tá aqui já vai trazer esse amargor, já tá aí há muito tempo. Ele tá aqui molhado em contato com a água, essas moléculas estão cada vez mais diluídas. Quando você joga mais água aqui, ela já se desprendeu do material físico. Ela vai tudo para a xícara. Bom, como que a gente pode então fazer um café em casa? Porque eu prometi para vocês que ia ensinar a fazer um café no Melita bem legal. Se eu não gosto de um café muito amargo, provavelmente você vai estar comprando um café de supermercado que já vem moído. Não. Você vai estar comprando o Run Coffee Club. Mas agora, numa exceção única, que você já vai pegar o café que está lá no armário, que não chegou ainda, esse aqui na sua casa. Ele já vai ser moído. Geralmente, a moagem desses cafés são muito finas. Ela não foi feita para um método assim. Então, ele vai levar mais tempo ainda para passar. Quanto mais fino o pó, mais tempo ele leva para passar aqui. Também por isso é muito legal você ter um moedor como este daqui, que não precisa ser igual a esse, mas esse aqui ele é legal porque ele tem, você consegue regular a moagem dele, né? E aí os moedores tão baratinhos. Ai, R$100 e poucos você tem compra mais um, barato, né? Tem moedor de R$70 assim. Vou deixar na minha lista de indicações na Amazon aqui embaixo para vocês. É óbvio que a gente vai ter diferenças de qualidade, de precisão, de durabilidade,
Mas assim, quero começar, eu prefiro que a pessoa comece com um equipamento mais básico e vá evoluindo com o tempo, do que já gastar um dinheiro. Que foi o que eu fiz. Eu tinha um moedorzinho elétrico da Cadence, que tá na minha lista de indicações também. E aí o meu quebrou, o Rodrigo me indicou esse daqui, que ele, apesar de ser manual, ele não exige força para passar, você consegue incluir no seu dia a dia tranquilamente, e ele é legal porque você consegue colocar aqui essa questão da moagem, que vai impactar justamente nisso que ele tá falando. Posso dar uma dica bônus? Por favor. Qual que é a vantagem que eu até prefiro que vocês comprem um moedor baratinho manual do que um elétrico? Esses elétricos mais baratos, eles são aquelas hélices, como se fosse um liquidificador. Ela bate no grão e quebra. Só que nisso, o grão quebra e vai gerando partículas fininhas. Então a gente não consegue ter uma precisão de moagem. No mesmo pó que a gente vai ter o café que parece um grão de açúcar cristal, a gente vai ter aquele que parece sal refinado. A gente vai ter uns pedação grandão. E aí vai ter esse problema que um já vai estar extraindo o amargor, o outro ainda tá com... Que interessante, olha que legal, eu sabia que era um problema ter os grãos ali diferentes, mas eu não imaginava que fosse por isso, não sabia o que estava por trás. Esses moedores assim costumam dar menos esse tipo de problema porque ele não agride o grão. Ele fica claramente mais uniforme comparando com o elétrico. Vou fazer o meu café em casa. Não gosto do café muito amargo. Tá no pó muito fino, que é o que eu tenho hoje. Então a gente vai começar a fazer e percebeu que ele começa a ficar aquela piscina aqui, você fala, ih, tá demorando para passar aqui, esse café não acaba nunca. Para. A gente chama de cortar o café. Então a gente aí uma dúvida. Cortei o café, mas ainda não tá na quantidade que eu posso. Eu já ouvi dizer que você pode botar um pouquinho de água no café. Pode, tranquilamente. No café pronto, né? Então, passou o café ali, mas você queria, por exemplo, 400 ml, tem 300. Você pode adicionar água no café feito, isso não é um problema. A gente tem o famoso carioca, que é o expresso com um pouquinho de água. Então é a mesma coisa. Eu corto essa parte aqui do café, eu excluo ela, que é a parte que me traz o amargor, fico com a parte mais aromática e ácida, com a parte do corpo, e só completo com água, porque a água ela não tem sabor, ela não tem nada. Eu fiquei com vontade de fazer esse exercício com um café tradicional do supermercado, porque aqui a gente tá com café de altíssima qualidade. Então esse aqui, apesar dele ter ficado amargo, eu tomaria esse café, não seria um problema. Se eu pudesse escolher, eu escolheria entre esses dois, mas eu tomaria. Agora com aquele cafezão... Café extremamente torrado, da cor da balança, assim, ó, preto. Então, olha que demais. Aprendi muita coisa hoje e tenho certeza que você também. A gente começou falando sobre o grão do café. A gente ainda vai fazer um vídeo falando sobre as diferenças de cafés. Café especial, café gourmet, café tradicional, mas hoje não vai dar. Falamos então sobre o grão, sobre a importância de você pesar o seu café. Que mais, Rodrigo? Escaldar o filtro. Escaldar o filtro de café. Nunca mais vai esquecer de escaldar o filtro depois de hoje. Ele vai me vigiar lá nos Ela stories. guardou a água lá para ela experimentar daqui a pouco. Que mais? As fases do café. Exato. Então, no começo, a gente tem mais extração de acidez, que é super importante para o estilo geral de café e também para a estrutura, e especialmente para a comida, né? A gente sabe que a acidez é muito importante. O nosso segundo café vai ter uma extração com menos acidez, menos amargor, talvez seria um pouquinho mais de corpo. o preenchimento do café ali. O que vai trazer essa coisa envolvente ali de peso de boca. E no final, o amargor, que é importante a gente dizer também que não necessariamente é uma coisa ruim, tá? O amargor é natural do café, assim como o tanino num vinho tinto. O que a gente não quer é o amargor exacerbado. Assim como a gente não quer um tanino exacerbado. As pessoas não podem confundir amargor com gosto de queimado. O amargor de um café Nossa, repete essa frase, por favor, porque ela foi muito boa. Atenção, atenção! As pessoas não podem confundir amargor com gosto de queimado. Gravou? Por quê? O amargor num café bom é saboroso. Agora, quando a gente vai para um café tradicional, extra forte, a gente sente o gosto de queimado
e acha que isso é um amargor. Nossa, que café amargo. E aí o que acontece? Tem que encher de açúcar no café para conseguir descer. Não dá. Palmas, palmas, produção. Fica a lição de casa para vocês, de verdade, como a gente falou aqui no começo do vídeo. A ideia desse vídeo é que vocês reproduzam exatamente o que a gente fez aqui na casa de vocês, com o filtro que vocês têm, com o café que vocês usam, percebam as diferenças do café. Se você tiver a oportunidade de comprar um café melhor, como o Run Coffee Club, comprem e façam o teste também. Mas comece o teste antes de fazer o café. Abre a embalagem. Eu acho que você deve falar bastante isso para os seus alunos, né? Sente o cheiro do café, procura na memória o que está vindo, né? O que me lembrou. Às vezes a gente sente cheiro de chocolate, um cheiro mais terroso, floral, de frutas. E aí você faz a mesma coisa com o café tradicional, com o café extra forte. Tenta perceber essas diferenças. E o café, assim como o vinho, ele é um processo. Você tem uma jornada ali, né? De fato, ir evoluindo, ir aprimorando o paladar. Eu mesma, por muito tempo da minha vida, tomava café tradicional e colocava açúcar. E o meu irmão também é muito ligado em café. E aí foi ele que me apresentou o café especial e ele falou, prova sem açúcar. Aos pouquinhos eu comecei a comprar primeiro um café gourmet e aí eu comprava o café moído. Aí sei lá quanto tempo depois, um amigo meu que também ama cafés, Marcos, beijo pra você, me convenceu a comprar um moedor. Aí depois eu fui experimentando diferentes métodos de fazer café. É um processo e o legal é viver esse processo, né? E não querer aprender tudo de um dia pro outro, porque faz parte dessa jornada você ir experimentando e entendendo o que faz sentido pra você. Então hoje a gente falou de muita coisa. Eu quero muito saber de você o que você acha desse formato de vídeo, porque eu quero trazer mais o Rodrigo por aqui pra gente falar sobre cafés, quem sabe outros convidados também, pra gente falar sobre outros temas que estão conectados ali com o universo do vinho. Então não deixa de deixar o seu comentário aqui embaixo falando sobre o que você achou desse vídeo, o que você tem interesse em saber mais sobre café, se você gostaria de ver, por exemplo, um vídeo da gente experimentando algum outro método de café, como a Clever ou o V60, seria bem legal. Adorei te receber. Muito obrigado pelo Agora convite. vamos tomar o nosso café. Agora a gente vai fazer um café, novo, inteiro. Né? Uma coisa que eu queria deixar, recadinho para a Bianca. Eu vou acompanhar esse vídeo, então caso você tenha alguma dúvida, eu vou estar lá acompanhando todos os comentários, eu faço questão de responder vocês. Ah, eu queria entender mais sobre uma coisa, mais sobre outra. Não tem problema nenhum. Ótimo. Mandem, comentem aqui que eu vou estar lá acompanhando. E eu vou deixar o Instagram do Run Coffee Club aqui embaixo também para vocês acompanharem e entrarem em contato com o Rodrigo. E depois ele vai contar um pouquinho mais sobre as capas, as embalagens dos cafés, mas isso é um tema para outro vídeo. Eu espero que o café para vocês seja como foi para mim, um caminho sem volta. Como o vinho foi para mim. Saúde! Obrigado. Pode brindar com café? Claro, por que não?